Hoje nos encontramos com Jesus, que convida aqueles que o querem seguir, sem lhes impor nada, a não ser esta gravíssima condição: tome a sua cruz. Então sim, me siga. Os discípulos de Jesus, e como as pessoas daquela época, tinham um anseio pela vinda do Messias. O Messias fora anunciado por todos os profetas antigos. Vocês ouviram hoje Elias e João Batista sendo mencionados no Evangelho. Eles anunciaram a vinda do Messias, aquele que viria para estabelecer definitivamente o reino de Deus e iria transformar todas as coisas. O Messias seria aquele que faria acontecer a justiça de Deus. Por isso o povo esperava a sua vinda. E muitas vezes havia alguém que reunia um grupo de pessoas, seguidores, formavam uma seita e se insurgiam, mas eram rapidamente abafados pelo poder. Os soldados, o exército, a corte, e matavam essas pessoas, e os grupos se dispersavam e a vida continuava. Eles esperavam que o Messias fosse um líder que trouxesse não apenas a esperança, mas a espada com a qual iria dizimar os violentos, os poderosos, os opressores. Estavam muito acostumados com guerras. O que acontece hoje na Palestina, as notícias que nos assustam, o que está acontecendo na faixa de Gaza, quando escolas e hospitais são bombardeados por drones. Temos que lembrar que entre eles sempre foi assim. Portanto, nós estamos vendo agora, de uma forma sofisticada, o que a guerra é capaz de fazer. Antes matava-se um homem com a espada. Hoje um drone, que é um objeto guiado por uma inteligência artificial, pode destruir centenas de pessoas de uma vez só, sem se perguntar: é um hospital? É uma escola? O drone não tem sentimento. Ele foi programado para destruir. E ele vai em cima de um alvo que foi pré-estabelecido. Não importa quem esteja lá. Então, nós estamos nos tornando, de fato, primitivos naquilo que achávamos já ter superado da nossa própria identidade humana, que é a barbárie. Então, nós estamos com requintes de crueldade, voltando aos tempos bárbaros. No tempo de Jesus, as pessoas esperavam que o Messias viesse com cetro de ferro e uma espada. Imaginavam que o céu iria se abrir, o mar iria se transformar numa onda gigante e engoliria metade da terra, e assim por diante. Esperavam grandes manifestações da chegada do Messias na terra. Achavam que ele viria do céu. Mas eis que Jesus nasce de uma mulher solteira. Nasce numa caverna, cresce num povoado miserável e é adotado por um carpinteiro. Então vocês podem imaginar que na cabeça daquelas pessoas, Jesus não tinha o perfil esperado. Não era isso que eles queriam dele. Mas hoje, tendo convivido com Jesus já há algum tempo, os seus discípulos lhe dão um retorno, um feedback daquilo que ele representava para eles. No entanto, nenhum deles, nem mesmo Pedro, tendo reconhecido em Jesus a sua messianidade, foi capaz de entender a sua missão. É por isso que nós encontramos hoje Pedro, que mais uma vez leva esse sabão de Jesus, dizendo: se afasta de mim, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Nós caracterizamos o diabo, o mal,
dessa forma, né? Com um chifre, uma roupa vermelha, um rabo, e colocamos nele o nome de Satanás. Satanás significa adversário. Portanto, Jesus chama Pedro adversário, inimigo de Deus. Por quê? Porque não pensa as coisas de Deus, mas pensa as coisas do mundo. Esperavam um líder político, esperavam alguém que formasse, quem sabe, um partido, instituísse um reino. E Jesus lhes fala da sua missão. É por isso que a primeira leitura de hoje foi tirada do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, já falei para vocês outro dia, viveu 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, numa visão, falou da missão do Messias. Como ele seria? 700 anos antes. Um sofredor, seria humilhado, lhe arrancariam a barba, lhe cuspiriam na face. Mas o povo não ligou para isso. Por quê? Porque todos nós gostamos do espetáculo. Todos nós queremos ver coisas grandiosas. Nós esperamos que Deus faça coisas fantasiosas e que venha alimentar ainda mais a nossa imaginação. Preferiram ficar com esse Deus que vem do céu que se abre, do mar que se arrebenta. Não é diferente hoje. As pessoas fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de Deus, que se manifesta tantas vezes na suavidade do encontro, no abraço, no acolhimento, no perdão, na ajuda que se presta a uma pessoa necessitada. Então ali a gente vê os sinais da presença de Deus no mundo. Um casal que se ama verdadeiramente, que eles superam as dificuldades, os ciúmes. Eles, depois de terem convivido, percebem quantos são diferentes, mas a sua diferença é justamente que os fazem únicos no mundo e eles caminham juntos. Sacramento, amor de Deus, ali está a sua presença misteriosa. Deus se faz presente nos sinais da paz. Quando nós construímos pontes, quando nós regamos jardins, quando nós protegemos a natureza, quando nós evitamos de jogar lixo nos nossos rios, quando nós evitamos de jogar plástico nos nossos oceanos, ali Deus se faz presente em nós. É por isso que São Tiago, apóstolo, escreve essa carta a uma das comunidades que ele fundou. O que é que estava acontecendo na comunidade? As pessoas achavam que bastava vir ao templo e rezar. E essa comunidade de Tiago era especializada nos cantos, porque vinham de ambientes cultos. Então tocavam lira, harpa. O culto deles era muito bonito. As pessoas ficavam alegres. Mas eles se esqueceram de que a fé sem obras é morta, como diz São Tiago. E Tiago escreve corajosamente essa carta a ele. De que adianta vocês rezarem desse jeito, entoarem essas belas canções, se vocês não têm misericórdia, não sabem acolher o pobre? Não sei se vocês se lembram, na semana passada, quem veio na missa, esse mesmo Tiago escreve para eles, dizendo assim: quando chega alguém com um belo anel de ouro, vocês, vem aqui na frente, senta aqui perto do altar. Lembram disso? Aí chega um pobre, esfarrapado, e você diz assim: olha, tem lugar lá no fundo, mas fica em pé, lá no fundo. E Tiago escuta essas coisas e ele escreve a carta. O que é que vocês estão fazendo com o nome de Jesus? E a gente tem que aprender a traduzir essas coisas para os nossos dias de hoje, senão tudo isso perde o sentido. Nós queremos também uma sociedade de espetáculos. Queremos ver esses shows. É por isso que o Rock in Rio, 40 anos depois, ainda atrai essa multidão de pessoas no Rio de Janeiro. Nem de longe é o que foi 40 anos atrás,
mas a ideia de estar diante de um acontecimento atrai as pessoas, e vem gente lá do fim do mundo, e eles passam calor no sol, ficam desidratados, passam a noite na praia para ver o grande show, o grande espetáculo. Nós, os cristãos, aprendemos a olhar para as pequenas coisas e reconhecer nelas a presença misteriosa de Deus. Me permitam, antes de voltar ao Evangelho, mas eu queria dizer uma coisa que para mim é muito importante. Toda vez que eles falam, procuro trazer presente um acontecimento da atualidade para a sua reflexão, mas sempre de acordo com aquilo que Jesus nos fala. Essa semana, nós celebramos no dia 10, o dia de conscientização contra o suicídio. O mundo inteiro. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, há 30 anos exatamente. E esse mês de setembro é chamado mês amarelo. Esse laço amarelo que a gente vê em alguns lugares, que significa justamente a luta, a conscientização contra o suicídio. E por que eu preciso falar disso hoje? Primeiro, porque faz 30 anos que essa data foi instituída, 1994, dia 10 de setembro. Segundo, porque cresceu exponencialmente o número de suicídios. E terceiro, porque nós temos que falar dessas coisas, sim. Temos que falar sobre drogas, temos que falar sobre violência, temos que falar sobre sexualidade, temos que falar sobre economia, porque nós estamos imersos nesse tecido social e nós somos como que fios que perpassam esse tecido. Nós somos partes dessa sociedade e precisamos refletir aquilo que fazemos para entender quem nós somos e qual é a nossa missão nesse mundo. Foi no dia 10 de setembro de 1994, nos Estados Unidos, esse moço de 17 anos, chamado Mike, amigo das pessoas, boa praça, considerado pelos vizinhos um moço exemplar, porque ele sempre ajudava as pessoas. Quando fez 16 anos de idade, seu pai, que era mecânico, deu a ele um Mustang detonado. Mustang, para quem não sabe, é aquele carro que ainda é um ícone para quem gosta de carros. Mas o carro estava detonado. Ele recebeu o presente do pai e cuidou do carro. E o transformou. Então, aos 16 anos de idade, em alguns estados americanos, a pessoa pode tirar sua carteira de motorista. Então foi presente dele. Ele cuidou do carro, tirou a carteira de motorista e aquele carro era para ele uma grande razão de viver. Mas aí ele entrou no carro e se matou. E os vizinhos se perguntavam, mas por quê? E os pais diziam, nós não sabemos. Este é o fato que fez com que o dia se tornasse uma data mundial. Os amigos, os vizinhos, no dia do seu enterro, por conta do seu Mustang amarelo, davam para os pais frases de consolo escritas em fitas amarelas, que eles depois colocavam no caixão. A prática se tornou comum naquela cidade, expandiu para o estado e se tornou nacional. Então, as escolas passaram a adotar a cor amarela, o laço amarelo, neste mês de setembro, para nos alertar que o suicídio é, hoje, a terceira causa de morte entre os jovens no Brasil. Terceira causa de morte entre os jovens do Brasil. 15 a 29 anos de idade,
Suicídio é a terceira causa de morte nessa faixa etária. Antes era entre os idosos. E até compreensível, por conta da maneira como nós tratamos os idosos na nossa sociedade. Mas agora, os pesquisadores, as pessoas de direito se perguntam por que jovens de 15 a 29 anos estão buscando esta solução para o enfrentamento da sua dor. As causas são múltiplas. Não vou tratar disso agora, não temos tempo. Mas eu peço a vocês que são pais, que são avós, que são tios, que são responsáveis de alguma forma, que se interessem pela causa, procurem perceber os sinais das pessoas que vivem com vocês, porque sempre há um sinal. É que acontece hoje. Isto é uma das principais causas do suicídio entre os jovens. A tela prende de tal forma a atenção das pessoas que elas se tornaram insensíveis ao olhar físico. Então, os pais pegam o celular do filho e veem as mensagens que ele coloca no Instagram, e os mais velhos no Facebook, e são sempre fotos sorridentes, de momentos felizes, e os pais dizem, está tudo bem, eu controlo o que meu filho vê. Mas ele não vê o que o filho sente. Essa escola famosa aqui da Zona Sul, mais uma vez foi palco de um suicídio de um garoto de 14 anos de idade. Não é a primeira vez. Olhando um pouquinho para a vida desse ser humano de 14 anos de idade, descobrimos que ele falou algumas vezes na sua casa que a vida dele na escola era insuportável. Família muito pobre, periferia de São Paulo, menino preto, ganhou uma bolsa de estudos para um colégio rico e famoso. E os professores disseram, é um excelente aluno, ele faz jus à bolsa que recebeu. Mas ele não se identificava com a população do colégio. Além de ser pobre, preto, era homoafetivo. E os outros o rejeitavam. Então ele disse várias vezes na sua casa, eu não suporto ir ao colégio. A pressão é muito grande. Mas ninguém foi capaz de fazer nada. Nem a escola, nem a família. Ninguém. A gente quer que as pessoas resolvam os seus problemas sem nos causar problemas. Mas nós temos responsabilidades uns com os outros. Isso nos vai ser cobrado. O primeiro livro da Bíblia, quando Deus volta ao jardim e ele sente a falta de alguém, ele pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Não estou vendo o seu irmão? Caim tinha matado o irmão por inveja e Deus sentiu a falta de Abel. Onde está o seu irmão? E Caim, para tentar se esquivar, diz, mas acaso eu sou o guarda do meu irmão? Eu sou responsável pela vida do meu irmão? Livro do Gênesis, primeiro livro. Talvez seja essa a pergunta que Deus nos fará naquele dia. Onde está o seu filho? Mas cadê a sua mãe? Por que ela não veio? Onde está aquela pessoa, o seu colega da escola? E a gente vai dizer para ela, mas e eu lá sou guarda do meu irmão? Jesus, no Evangelho de hoje, nos propõe como condição do seu seguimento de assumirmos a cruz. A cruz é a missão. Temos que entender assim. A cruz é a missão. Cada um de nós tem uma missão nessa vida. A missão de Jesus é salvar o mundo. O nome de Jesus, em hebraico se diz Yeshua, que significa Salvador. Aquele que salva, é o nome de Jesus. Yeshua.
Ele veio, portanto, para cumprir a missão de resgatar, de salvar a criação. E ele fez isso de acordo com a vontade do Criador. Não usou os seus poderes, não invocou fogo do céu quando o perseguiram, não amaldiçoou aqueles que cuspiram nele, arrancaram a sua barba, chicotearam suas costas. Pelo contrário, ensinou os seus discípulos a rezar por essas pessoas e a amar essas pessoas. E eu já falei para vocês a grande diferença entre amar e gostar. Você pode amar uma pessoa sem gostar dela, porque amar é uma decisão. Se eu amo os meus inimigos, aqueles que me fazem mal, meus adversários, eu não sou capaz de fazer mal a eles. Portanto, eu não me torno como eles. Isso é amor. Não preciso ficar lá lambendo, beijando, dizendo eu te amo. Mas eu não me vingo. Eu não uso a arma deles. Não me torno mal como eles. É uma forma de amar. Assim, essa dor que ele nos causou, encontra em nós o antídoto, de tal maneira que não nos fere mais, não nos machuca. Nós somos livres. Amai os vossos inimigos, diz o Senhor, rezai por eles, para que vocês não se tornem como eles. Isso será a diferença. Então sim, vocês serão amados de Deus e receberão dele essa medida que é a vida eterna. Tomar a cruz e seguir a Jesus significa conhecer a si mesmo, entender o que Deus espera de mim, e a despeito da minha vaidade, do meu orgulho, da minha ganância, dos meus medos, fazer aquilo que Deus me pede ao coração. Uma forma de vencermos o mal é praticando o bem, ainda que isso nos custe, ainda que isso nos traga problemas, mas é uma forma que temos de vencer o mal. Por quê? O mal é a escuridão. O mal nos leva a cair, a nos machucar. Jesus é a luz. Muitas vezes ele disse isso, eu sou a luz, e ele foi anunciado pelos profetas como a luz do mundo, em outros lugares, príncipe da luz. A luz dissipa as trevas. Basta um fósforo aceso num quarto escuro e você sabe onde está o interruptor. Então, quem faz o bem é porque está na luz. A luz dissipa e afasta as trevas. Eu encerro a nossa reflexão de hoje com uma mensagem tão positiva para todas as pessoas. Ansiosos, depressivos. Há um caminho, há uma possibilidade. Se alguém aqui tem um desses sinais, tem que cuidar de si e buscar ajuda. Pessoas ansiosas não são necessariamente aquelas que ficam roendo as unhas, que arrancam os cabelos. A gente percebe a ansiedade quando, por exemplo, tem alguma coisa para fazer, importante ou não, e aquilo consome a nossa atenção. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela vai fazer uma entrevista de emprego daqui a 10 dias, ou vai dar uma palestra, ela já não dorme mais. Quando a pessoa tem insônia, quando vai para a cama, é chamada insônia inicial. Os pensamentos estão borbulhando na sua cabeça, ela vira na cama para lá e para cá, levanta, é sinal de ansiedade. Parece óbvio, mas é que a pessoa não se dá conta. Ansiedade é um sintoma de alguma coisa que está para explodir, está fervendo. E um dos sinais é que a pessoa tem essa insônia chamada inicial. Ela não consegue dormir quando deita. Quando dorme é por exaustão, está cansada de se virar na cama. Uma pessoa que está sofrendo de ansiedade grave e precisa procurar ajuda, porque dali vem outros sintomas. Quando a pessoa acorda de madrugada,
Não importa a hora que ela deitou, 2h30, 3 horas ela acorda e os pensamentos vêm à cabeça, são sinais de depressão. O depressivo, ele não tem futuro, como o ansioso, que está preocupado com o que vai acontecer. O depressivo só tem passado. Os pensamentos dele são mágoa, ressentimento, culpa, medo, tristeza de coisas que aconteceram. Ele não consegue controlar. Ele acorda já pensando no que fizeram para ele. Às vezes acorda com raiva, acorda com medo, acorda chateado. E não consegue dormir mais até 6 horas da manhã. Aí vem o sono da manhã, só que ele tem que levantar para trabalhar. Aí passa o dia inteiro se arrastando, com mau humor, irritado. O ansioso vive o futuro, o depressivo o passado. Ambos precisam de ajuda, porque nos dois casos, cair no fosso do desejo de cessar o sofrimento é um passo. Como é que pessoas que caem nesse fosso, elas querem cessar o sofrimento? Elas querem se matar. Não para parar de viver, mas para parar a dor, a ferida emocional que as machuca tanto. Mas como eu disse, o Salmo 114 que nós cantamos tão bem, é uma injeção de ânimo para a gente. Deus está perto daqueles que sofrem. Deus escuta o clamor daquele que é humilhado. Salmo 114, a gente precisava guardar, cantar esse salmo muitas vezes. Ansiedade e depressão não são escolhas, a gente não escolhe isso. Isso está na ordem da emoção. A emoção vem, você não escolhe isso. Você lida com isso. A fé não. A fé é uma escolha. A gente tem que escolher. Eu quero acreditar. Eu quero seguir Jesus. Eu tomo, portanto, por causa dele, a minha missão, que para mim pode ser uma cruz, mas eu a tomo, porque Jesus é meu auxiliador, estará comigo em todos os tempos. Semana passada, sábado, dia 7 de setembro, feriado nacional, Dia da Pátria, nós nos orgulhamos e aplaudimos quando a nossa bandeira foi içada no mais alto mastro de um país estrangeiro. E o nosso hino nacional foi cantado diante de um mundo que reverenciou a coragem de brasileiros sem braços, sem visão, que conquistaram medalhas de ouro e colocaram o nome do nosso país entre os 5 principais do mundo. Isso é vitória. Isso nós podemos fazer. É uma escolha, é uma decisão. Eu quero viver. Eu quero vencer. Eu acredito que a vontade de Deus para mim é isto. E mesmo que eu não tenha os braços, mesmo que eu não tenha a visão, as pernas, eu posso ser um vencedor nessa vida. E não existe ninguém que vai me dizer que eu não posso, porque Deus me ama do jeito que eu sou.